Olá, meninas! Vamos começar hoje com um assunto que todas as mamães já passaram por isso. É como não ficar doente com o filho doente. E a gente está numa época do ano assim que não tem uma mamãe aqui na telinha que não passou por isso nesse momento, que é outono, inverno, filhos doentes aqui em casa, na escola, amiguinho. Então hoje acho que vai ser, a gente tem bastante coisa legal para debater, ok? Vambora! Certo? Então vamos começar com uma reflexão, né, que eu fiquei pensando aqui, né, que é uma situação nova para gente, que cada vez que um filho fica doente é uma situação nova. Então, o que a gente precisa, de repente, né, refletir, trabalhar com essa situação nova? Por mais que seja desde um resfriado até uma pneumonia, sempre nos abala, né? Como que a gente pode estar lidando com isso? Ó, Cá, hoje eu vim só para aprender, viu? Porque eu sou a desequilibrada profissional em termos de filhos doentes. Então, eu quero aprender com todo mundo e tô aqui, ó, vou ficar só sentada observando. Eu acho que tinha que ser proibido o filho ficar doente. Ô, Jaque, eu queria, você que acho que tem a filha mais velha aí, porque eu fico nessa expectativa de, gente, essa doença agora eu vou saber lidar. E aí eu me frustro, porque eu não sei, porque eu acho que sei, finjo que sou super equilibrada, mas na verdade eu não sou. E eu fico, não, mas na próxima vez eu já vou estar mais craque, porque aí você já... Ih, não, gente, não chega. Chega esse momento, Jaque, porque... Não. Ó, menina, sinto muito falar pra vocês, mas não chega. Eu acho que, assim, filho doente em qualquer idade, a minha mãe se preocupa comigo até hoje, assim, em qualquer idade a gente se preocupa, né, porque ver ali o nosso filho e não no estado natural já aperta o nosso coração de mãe, não tem jeito. Eu acho que o que vem, assim, no meu caso que eu vejo, é mais segurança para lidar com essa situação, sabe? De olhar para minha filha e eu consigo conhecer mais, né? Quando a minha filha começa a ficar um pouquinho doente, eu já, opa, ela está começando. Ou quando ela realmente está num estado mais crítico, eu me sinto hoje mais segura, mais capaz de cuidar dela, né? E de mim junto, porque eu acho que quando os filhos são menores, a gente acaba desabando junto, né? Eu hoje consegui um pouquinho mais esse equilíbrio. Mas é só isso. Agora, preocupação, acho que todas a gente tem, não tem jeito. Independente da idade, porque... E às vezes da gravidade também, né? Se às vezes é aquela situação, não, às vezes é um resfriado, isso já aconteceu, mas às vezes, assim, qual que é, de repente, também o nosso olhar com essa relação da gravidade? Será que a gente, às vezes, de repente, está potencializando uma situação de gravidade? Como que a gente pode estar, né... eu vejo muito que a gente, por exemplo, numa febre do meu filho está com febre. No primeiro momento eu já penso assim, nossa, eu tenho que ficar controlando de hora em hora, porque ele pode convulsionar. Então, quer dizer, a gente já está pensando lá no mais grave, antes mesmo do grave acontecer. Eu vejo muito essa questão desse nosso olhar. Como que a gente pode estar, de repente... né, não com um olhar tão crítico com essa situação, né, não pensando lá no mais grave e mantendo um equilíbrio. Eu preciso saber dessa resposta, cara, porque eu acho que, na verdade, assim, você falou, tem duas coisas, né, tem aquelas coisas do dia a dia, né, aquelas doenças, né, de criança e resfriados que acontecem, mas se a gente tem uma memória, né, que nos traz uma situação mais grave, né, ou até com, por exemplo, eu tenho com meu filho, ou da nossa infância, ou alguma coisa, né, a gente tem esse registro, então acho que a gente eleva, né, várias e várias vezes o grau dessa doença, né, e a gente fica muito mais preocupado, talvez, do que deveria estar, e a gente não consegue até lidar com isso de maneira tranquila, né, como deveria ser, porque todo mundo vai passar, todas as crianças vão passar, mas eu acho que depende muito do que a gente tem de referência, né, e de memória. Isso para mim é muito difícil, porque é o que você falou da febre, né? Meu filho, por exemplo, já teve convulsão. Então, eu sei que se ele começa a ter febre, é diferente da minha filha ter febre, porque ela nunca teve nada muito sério, entendeu? Então, assim, as nossas memórias, as nossas referências, elas acabam, eu acho que, fazendo com que a gente aja de uma maneira ou de outra. Eu quero pegar esse gancho da memória que a Lu falou. Eu falei que eu ia ficar quieta, né? Mas eu aguento. Ficar quieta. Não.
Eu acho importante a gente prestar atenção nisso. Eu, passando por uma situação onde minha filha estava doente, eu me lembrei de uma coisa que acontecia comigo, de quando eu estava doente, eu era muito paparicada. Então eu ficava sempre doente, porque era um paparico muito além da conta, né? Então eu tinha mais facilidade de ficar doente. E aí me vem isso, assim, sabe? De quanto a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Desse paparico excessivo na hora que eles estão doentes também. Porque tem que equilibrar, né? Que nem, por exemplo, ela tava doente, daí, vamos fazer uma sessão de cinema com pipoca, comprando chocolatinho, tal. Mas isso é uma coisa que a gente faz também quando ela não tá doente. A gente toma muito cuidado com isso, muito consciente, assim, né? Eu e meu marido, a gente tem isso muito consciente. A gente morre de vontade de ficar babando na cara da criança, porque, né, você quer mesmo, mas a gente tem que tomar acho que isso é uma segurança também que a gente oferece para eles, né? De não exagerar no cuidado de mimar, porque parece assim que, eu não fiz o que eu tinha que ter feito, então agora eu quero fazer tudo, né, e compensar, assim, essa presença, compensar tudo isso, e não, né, a gente tem que prestar atenção no nosso dia a dia, em como a gente tá fazendo as coisas pra ser só uma coisa, assim, tá doente, mas continua, cara... É isso, assim. Equilibrada, né? Equilibrada, isso. Equilibrado. Então, assim, lógico que tem algumas coisas, que nem, por exemplo, às vezes a criança só dorme com o pai e com a mãe quando tá doente, né? Então, assim, deixar também a criança dormir de vez em quando, mesmo que não tá doente, se essa é uma condição, né? Dei um exemplo X, assim. Acho que isso ajuda a equilibrar, assim, essa balança dessa memória afetiva, né? E dessa memória da doença também. Só falta da escola quando fica doente. Então, assim, deixar de vez em quando a criança faltar da escola, por nada, porque vamos ficar junto hoje, né? Usar isso também é a nosso favor, né? Pra não supervalorizar a doença. Não associar os momentos, né? Esses momentos só com ela estando doente, né? Eu achei legal que a Jaque falou, né, e aí eu falo um pouco dessa experiência que é ser mãe pela segunda vez, né, a Lu sabe bem também isso, que é essa segurança que a gente vai ganhando, né, em reconhecer que, pô, a situação tá complicada, mas tá sob controle, é assim mesmo, e faz parte, e aí você vai navegando ali naquele mar meio cheio de tempestade, mas você tem mais controle, né, do barco, vamos dizer assim. Mas, eu não sei, eu acho muito louco, porque ao mesmo tempo que você ganha essa insegurança, tu perde ela assim em 2 segundos. Porque você tá achando que tá tudo muito bem. Aí vem alguém e diz assim, mas eu tô achando, não era melhor dar logo um antibiótico pra essa criança, não? Não era melhor? Aí você fica, cara, mas se eu não der? Porque aí você fala, não, mas tá tudo bem, é assim mesmo, faz parte. Aí lá você fica assim, caramba, mas e se acontecer alguma coisa? Eu já sou logo trágica, eu já penso logo em se morrer, né? Penso mesmo. Penso, sou dodói, eu sou. Pensam nisso, Diana. Todas as mães, tá? Desde grávida, enquanto aquela criança não mexia na minha barriga todos os dias, eu achava que podia ter morrido. Juro por Deus. E ia pensar, gente, não é possível, eu tô ficando doente. Porque não dá, tenho que curtir essa gravidez, porque todo dia eu vou achar que não vou ter essa criança. Mas acho assim, às vezes eu tô achando que tá ok, mas é lidar com você, é lidar com teu filho, é lidar com as interferências, e normalmente quem interfere é quem tá muito próximo, ou deveria, né? Tá aí o recado, se você não é muito próximo, por favor, não se meta na vida dos outros. Porque é chato, né? Mas às vezes quem tá interferindo é muito próximo. Outros dias, eu tenho passado, vocês sabem disso, né? A gente divide isso em outros momentos, mas a situação aqui, o vírus entrou para ficar. Abraçamos ele com carinho na nossa família, ele só tá, né, trocando de colo. E uma fica doente, daqui a pouco a outra fica doente. Aí outro dia, coitado, meu pai veio aqui dar uma super ajuda e me ensinando que era melhor eu esperar ela tirar a mamadeira da água. Eu, pai, pelo amor de Deus, minha filha tem 10 meses, é a segunda filha, você acha que eu não sei dar água pra ela? Blaft, sabe? Tipo, coitado dele.
Sei nem se ele vai ver isso, pai, foi mal. Mas você perde, cara. Eu fico assim, a flor da pele, sabe? Parece que eu tô sempre me segurando, porque por mais que você tenha que passar essa segurança, que você... Por isso que eu te perguntei, né, Jaque? Caramba, quando é que chega essa segurança, essa tranquilidade? Chega, não chega? É possível? Porque você até sabe que, ok, tá indo, mas, cara, qualquer coisinha assim, eu explodo. Então eu fico assim, com os nervos à flor da pele, e é difícil passar por esse momento sem surtar em algum momento, né? Sem dar alguns tapas, assim, e, enfim, depois de resgatar aí, né, essas complicações no meio do caminho. A gente precisa realmente tentar, né? Não é fácil, não é uma regra, né? Tentar ter uma segurança, seja ou com o nosso médico, ou seguir ali o que eu acho certo pro nosso filho, tentar trabalhar a nossa culpa, porque a gente se chicoteia muito nesse momento, né? Então, até aquela reflexão, por que a gente fica tão abalada nesse momento com um filho doente? Porque é uma situação nova para todo mundo, e a gente começa a pegar, se culpar. Nossa, se eu deixar de fazer alguma coisa agora e meu filho piorar, vai ser culpa minha. Eu acho que pode não ser tão racional, né? Mas eu acho que rola isso, sim. Com certeza. Assim, a gente, como mãe, é a pessoa mais responsável pelo nosso filho, né? Mais do que qualquer outro ser humano. E assim, uma coisa que quando vocês estavam falando, assim, para mim, uma coisa principal é o meu relacionamento com o pediatra dela. Então, antes da minha filha nascer, eu fui fazer uma entrevista com vários pediatras e acabei escolhendo uma pessoa que realmente tem muito a ver comigo. Então, e eu tenho uma comunicação, uma entrada com ele excelente, ou seja, eu mando uma mensagem para ele, em 10, 15 minutos, ele me responde. Então, é uma segurança que eu tenho, que fez toda a diferença naqueles momentos em que a minha filha não estava legal. Eu lembro quando ela tinha 3 meses, ela caiu do sofá, no chão, plaft. Cara, eu tremia. E eu liguei para ele, eu disse, pelo amor de Deus. E ele disse, calma, não se preocupa, faz esse teste, faz aquele exame, faz não sei o quê, faz... Tá tudo bem, sabe? E aquilo me deu uma paz interior. Então, assim, eu acho que isso é extremamente importante. A gente ter um vínculo da gente sentir que a gente pode contar com essa pessoa, que essa pessoa está disponível para quando a gente precisa, né? E aí, em cima disso, tem o nosso instinto materno. Então, isso não quer dizer que eu, 100% das vezes, segui o que ele falou. Né? E depois, porque tem que passar pelo nosso crivo, eu acho. E aí tem aqueles momentos em que a gente não tem crivo porque a gente está surtando. E aí vamos usar a opinião dele, o que ele mandou a gente fazer. Então eu acho que isso é uma dança que a gente tem que fazer, né? Entre eu aqui, o que eu acho como mãe, e o que ele como médico, que eu respeito e confio, o que ele está me dizendo. Então, acho que é uma mistura das duas coisas. E nada é de um jeito uma vez. Porque cada situação, eu acho que a gente tem que ter a fluidez de saber fazer essa dança. O que eu acho legal, esse negócio do pediatra, é que às vezes você só precisa de um aval, né? De uma palavra ali. De alguém que representa uma autoridade naquele assunto. Porque às vezes ele nem fala nada muito mirabolante, não. É um sorinho, não sei o quê, mas só o cara te atender, te ouvir e dizer assim, não, é isso aí, tá? É uma virose, é típica da infância, é isso aí, olha, sem gravidade, fica tranquila, você já, né, repousa ali. Mas assim, indo de encontro com o que a Paty falou, né, que eu acho que eu também, se eu escolhi uma pessoa que é uma autoridade e eu confio nessa pessoa, se pode vir outros zilhões de pessoas falar assim, mas você tá seguindo o que esse pediatra tá falando? Se eu fosse você, eu não viria só isso. Por que você não procura uma segunda opinião? Então, assim, é onde, se a gente tá insegura e não tá alinhada, como a Paty disse, da gente ficar realmente tranquila, aí sim eu acho que começa a confundir a gente, porque aí você começa a ouvir começa a ouvir a mãe, ouvir a vizinha, a empregada, o tio, a tia, porque todo mundo começa a dar opinião com relação aos nossos filhos, principalmente quando eles estão doentes, tá todo mundo querendo medicar, todo mundo querendo dar o remedinho, seja o remedinho alopático, homeopático, ou seja, as ervinhas, todo mundo começa a querer ajudar.
Só que a gente tem que estar alinhada no que é a nossa intuição, o que é a nossa intuição como mãe, como a Paty, eu acho que você colocou muito bem, e com relação à autoridade que a gente escolheu, e fazer esse crivo. Mais do que tudo, assim, um grande aprendizado para mim foi me fortalecer nas minhas convicções, sabe? Assim, que tipo de tratamento eu quero buscar quando a minha filha adoece? É o homeopático? É o tratamento convencional? É isso? Então, que tipo? E a gente buscar informação, né? Dentro daquilo que eu decido, eu preciso me informar, porque quando eu me informo, eu tô mais tranquila e aí eu não fico quicando. Eu acho que o poder da decisão final está nas nossas mãos e é por isso que a gente fica com tanto medo. Uhum. Entendeu? Porque se o médico falar dá um antibiótico, você não quiser dar, você não vai dar. Se ele falar não dá um antibiótico, espera, e você não quiser esperar, você não vai esperar. Então, assim, quem vai decidir no final das contas como vai tratar o seu filho, se vai levar no médico, se vai levar no hospital, se vai deixar em casa, é você. Então, assim, esse peso da responsabilidade, e eu acho que, assim, é 99,9% da mulher, né? Porque, assim, não desmerecendo os homens, mas, assim, se tem a mãe, eu acho que a maior parte, né, nas situações é a mãe que decide, tá na mão da mãe. Então, assim, se você viu casos de crianças definhando sem medicação, é porque a mãe optou por não medicar. Se a mãe resolver medicar, ela vai medicar. Se não é com o médico X, vai ser com o médico Y. Entendeu? Então, assim, eu acho que eu não tô aqui para julgar se é melhor dar vacina, se não é melhor. Eu acho que, assim, eu respeito muito a posição de cada um, então, se toma remédio, se toma homeopatia, se não sei o quê. É o que a Jaque falou, assim, o que funciona pra mim, o que eu vejo que resulta pros meus filhos. Então, assim, eu já tentei isso. Não, eu vejo que com esse tipo de tratamento, eles respondem super bem, super rápido, é isso que eu quero seguir. E eu tenho que ter convicção nisso, entendeu? Então, assim, eu acho que o nosso medo, né, o medo de morrer, o medo de a culpa, tudo, é por quê? Porque no final das contas, quem vai decidir é a gente. Esse assunto é um assunto que realmente, para a gente conversar em 10 minutos aqui, a gente está aqui querendo bater muito papo, trocar muita experiência, muita vivência, aprender uma com a outra, então acho que a gente pode estar continuando esse assunto na próxima semana. O que vocês acham? Topo? Então eu convido todo mundo que está assistindo a gente, que está acompanhando o canal, para se inscrever no nosso canal, para dar uma curtida, compartilhar com os amigos, para deixar aqui seu comentário, para ser uma troca bem gostosa entre a gente, ok? Ô, Ká, pelo amor de Deus, e agora diz pra gente, você aí que tem toda essa, né, essa visão assim maravilhosa, holística que você tem, fantástica. Vamos passar por esse período aí, dá uma ajuda pra gente na prática, né? O que a gente pode fazer?